Opa, Banco 6. Hoje vamos de obra nova. Imagina o seu mundo que foi invadido por monstros, mas nele surgiram cultivadores. Eles lutavam contra eles, porém nosso prota era um desses caras, mas ele não tinha nem sequer um cultivo. Já aqui em um hospital, já podemos ver o nosso protagonista, só que ao seu lado, podemos já ver vários figurantes apontando uma arma para si. Não para ele, em si para sua irmã. Nosso prota defendia ela, mas o motivo deles estar aqui é para cobrar uma dívida que nosso protagonista devia. Só que no passado, nosso protagonista ficou doente, porém, a sua irmã passou um bom tempo de sua vida cuidando de nosso protagonista. Porém, do nada, ela acabou que no fim pegando uma doença. Porém, a empresa que nosso protagonista trabalha resolveu querer ajudar ela. Eles pagaram todo tipo de cosmético para ela. Só que com o tempo, o nosso protagonista resolveu não querer estar pagando a empresa. Por não ter feito isso, eles vieram atrás de nosso prota. Só que nosso prota pretenderia estar pagando eles em um outro dia. Ele quase aceitava a proposta. Porém, nosso protagonista é retirado à força deste quarto que nosso protagonista estava, mas ele pedia para que não mexesse com a sua irmã. Mas antes de sair, esse pedia para que visitasse ele em seu escritório no outro dia. Em outro dia, já podemos ver o nosso protagonista chegando já na sua empresa. Ao chegar, em seguida essa aparece. Essa nossa morena, em seguida já chama o nosso protagonista para estar conversando com ele em particular. Seguindo ela, aqui podemos ver que essa fazia já um bom tempo que ela estava gostando do moleque. Porém, nosso protagonista não estava com tempo para isso. Escutando isso, ela então apenas faz algo. Isso é chegar perto de nosso prota. Chegando perto dele, ela acaba, no fim, empurrando ele desse prédio. Pois caso ele saia dessa empresa, ela meio que estará assumindo a dívida de nosso protagonista. Caindo dessa altura, o nosso meninão pensa que iria morrer. Mas ele pensa rápido. Ele não queria morrer sozinho. Para isso então, ele agarra ela. E assim ambos no fim caem. Caindo, o nosso meninão pensava que seu fim chegou, porém já na sua frente um portal surge. Aquilo engole o nosso prota para algum lugar. Só que por trás de nosso meninão estava ela. Essa caía, mas antes de cair, ela via aquele portal surgindo. Pensando que poderia estar entrando junto com o nosso meninão, ela passa direto. No fim, ela cai no chão. Ao cair no chão, já podemos ver o nosso protagonista em um outro lugar. Todos os 10.000 salvadores foram escolhidos. Vendo isso na sua frente, o nosso prota pensa que estava sonhando. Pensando que está sonhando e confuso, ao seu lado ele escuta uma voz. Mas ele não tinha tempo para pensar, pois ao seu lado brota essa segurava a espada. Com sua espada na mão, ela utiliza uma habilidade. Então, ao utilizar essa habilidade sua, ela facilmente parte esse monstro que estava na frente de nosso prota ao meio. E ao derrotar aquilo, ela começa a perguntar ao nosso protagonista do porquê ele estaria fazendo nesse lugar. Ele era um moleque que nem sequer tem cultivo, e ela nem sabe do porquê parou aqui. Ele, que estava com essa dúvida, temos outra surgindo. Essa era de como iriam conseguir sair desse lugar. A resposta era fácil, fazer umas missões. Mas para fazer essas missões, eles terão que estar passando por alguns bichos nada fora. Explicando isso, ao seu lado surge já um outro figurante. Esses era basicamente o líder dessa nossa morena, mas ela nesse momento se via em uma situação um pouco arriscada. Mas nosso prota que vê isso tudo e resolveu querer entrar no meio. Ele falava que estava de boa, que eles não vão precisar estar ajudando o nosso protagonista. Ele pretenderia estar sobrevivendo sozinho. Ao falar isso, eles saem, mas ao sair, eles entregam ao nosso protagonista uma coisa. O que entregou para ele foi essa peixeira, se perguntando como vai estar sobrevivendo com uma coisa dessas na mão. Em sua frente alguma coisa surge. Vulgo ele, nosso querido Hack. Já então se perguntando o que era isso, em seguida então na sua frente outra coisa começa a aparecer. Isto era basicamente por ele ter matado um monstro. Por ele ter feito isso, ele irá ganhar uma recompensa. Ele só precisa estar aceitando. Clicando em aceitar, o nosso protagonista recebe algo. E isso que recebeu foi um hack. Se sentindo mais forte, uma notícia começa a surgir, que agora que os 10.000 cultivadores foram escolhidos, os deuses irão ficar de fundo só assistindo. Porém, caso esses escolhidos falhem em completar as suas missões, eles e seu mundo irão receber uma punição dos outros deuses que estão assistindo. Só que no meio dessa brincadeira, o mundo todo que nosso prota vivia antes estariam assistindo eles lutando contra esses monstros. Alguns que viam isso achavam fake, mas outros ficavam ansiosos por isso. Porém, no passado, vários anciões extremamente fortes criaram esse mundo que nosso prota agora está. Estes anciões ficavam de fundo e eles desejavam sorte para aqueles que irão participar. Para ajudar a narrar tudo isso, já aparece a nossa VTuber. Só que para aquelas pessoas que estão no mundo real, que estão assistindo a live, eles irão ganhar uma moeda. Com essas moedas, eles poderão estar ajudando seus escolhidos favoritos. Só que agora, ela então dá início a esse negócio. Ao dar início, eles terão que tentar sobreviver de alguns monstros. Porém, como o primeiro
escolhido para estar assistindo, essa e outras pessoas veem ele se ferrando, pensando que esse era apenas um fraco mesmo. Mas então pula, pois esse que eles estavam assistindo não durou nem um minuto. Mudando para o outro, essa vê ele já batendo as botas novamente. Esse não durou um segundo. Já sabendo disso então, esses ADMs resolveram querer aumentar o nível dos monstros. Monstros mais fracos tornaram-os mais fortes agora. Mesmo vendo que eles não iriam sobreviver fácil, eles mudam de cal. Ao mudar, aqui de um outro lado já podemos ver o nosso protagonista. Porém, o nosso protagonista nesse momento estava fazendo algo. Isso era botando algo para dentro. Porém, enquanto comia isso, os espectadores e os ADMs ficaram no tédio assistindo ele. Eles pensavam que o nosso prota era o mais forte. Esses que o viam começavam a julgar o nosso protagonista por pensar que ele não era um cultivador. Por não ser um cultivador, esses que estavam assistindo até fizeram uma aposta que nosso protagonista não estaria durando mais do que um minuto. Na porta onde que ele estava enchendo a barriga, uma sombra surge daquela porta. Surgindo, eles pensam que o nosso protagonista agora irá bater as botas. Aqueles lá se perguntavam do porquê o nosso protagonista fazia nesse mundo. Mas nosso prota aqui ficava surpreso sobre algo. Isso era que esse monstro que apareceu tinha 6 olhos. Até agora, esse é o único. Mesmo que ele ganhou uma besta do sistema de 1000 anos, o sistema ainda não deu a ele um hack preciso. Este monstro, então em seguida já ataca o nosso prota, mas ele desvia. Vendo que poderia desviar disso extremamente fácil, vimos esse monstro. Esse viu que não conseguiu pegar o nosso prota facilmente, mas nosso prota não pode moscar, pois esse monstro não desviava de tudo que nosso prota atacava. Ele via que esse monstro teria uma defesa extremamente forte. Com essa teoria em mente, ele queria testar. Segurando sua peixeira, ele começa então a preparar um ataque. Preparando aquilo, aquele monstro já tentava atacar o nosso prota. Em seguida, ele lasca aquilo nesse monstro, mas como previsto, a sua espada é quebrada facilmente. Mas já os ADMs que viam nosso protagonista lutando, via que ele, vulgo nosso Schumann, estava conseguindo facilmente lutar contra esses monstros. Mas os espectadores não queriam ver um cara só desviando de ataques. Mas um daqueles ADMs percebe uma coisa em nosso protagonista. Ele viu que nosso prota, para ter essa habilidade toda, ele precisou treinar a vida toda. Mas mesmo tendo essa tal experiência, ele precisará de um ataque forte. Seus contra-ataques não vão nem estar conseguindo ferir aquilo. Mesmo que Shumon desvie de vários ataques, ele irá uma hora partir dessa para uma melhor. Só que nosso prota se via aqui em uma situação arriscada, pois aqui no momento ele se via preso. Ele não poderia estar fugindo. Na sua frente, ele via esse monstro tentando pegar ele. No momento, ele inventa uma coisa. Ele precisará fingir que irá atacar esse monstro, mas no fim, seu ataque principal será só um empurrãozinho. Ele só precisava fazer que esse monstro se assustasse um pouquinho. Já então, utilizando sua habilidade de afastar esse monstro para trás, ele sem querer consegue abrir um buraco no meio do peito desse monstro. Desacreditando nisso, ele vê que na real essa besta era bem fraca. Todos os espectadores, quando vê o nosso prota utilizando um cultivo, ficam bastante surpresos. Ao ver que ele será um ótimo escolhido para estar sobrevivendo nesse mundo, eles então entregam nosso prota uma moeda. Não só uma pessoa, em sim várias pessoas. No total, foi 5.000. Nosso prota que ficava confuso dessa voz na sua cabeça dizendo que ele ganhou uma moedas, ele fica de boas, pois nosso protagonista estava conseguindo ganhar força com isso. Só que no mundo real já podemos ver aqueles caras que infernizou a vida de nosso main, não. Porém, um deles aparece dizendo que nosso prota está no mundo dos salvadores. Caso ele consiga vencer daquilo e voltar, ele talvez poderia se vingar deles. Mas esse confiava que isso não iria rolar. Ele iria morrer lá mesmo. Enquanto ficava de boa, ele pensava em um método para ferrar o nosso prota. Aquela pessoa que ficava do prédio, ele irá botar tudo na conta de nosso prota, para que ele fique bastante ferrado só um pouquinho. Mesmo que isso não ferre ele irá mandar alguns outros cultivadores para ferrar o nosso prota. Mesmo que ele conseguiu derrotar um monstro de 100 anos atrás, ele ainda queria tentar a sorte. Mas já naquele mundo dos ADMs, podemos ver eles conversando. Na conversa, descobrimos uma coisa, que os monstros do prota lutava, um lá tinha 100 anos. Porém, quanto mais anos o monstro tem, mais forte ele fica. Um monstro de 100 anos terá uma força de 100. E assim segue em frente. Porém, quando uma besta de 500 anos aparecer, os cultivadores terão uma dificuldade maior para derrotar ele. Enquanto um pensava nisso, outro só pensava em mostrar o nosso prota logo de uma vez. Eles que queriam ver o que o nosso protagonista estava fazendo, eles mudam pra cá dele, mostrando o nosso prota. Eles viam ele dormindo. Os espectadores já ficaram no tédio. Eles não queriam ver o nosso prota dormindo. Em si queria ver ele lutando. Caso não consiga mostrar ele lutando, eles queriam ver um outro cara. Esse outro conseguiu basicamente derrotar uma besta de rank 200. Enquanto um humilhava o nosso protagonista, essa outra aqui defendia ele. Porém,
Eles não queriam ver o nosso protetor dormindo, mudando de carro. Eles então vê esse cara. Esse era um dos salvadores. Porém, esse aqui estava lutando contra uma besta só um pouco forte. O monstro que ele lutava era uma besta de rank 300. Todo mundo que viam ele queria estar dando já a moeda para o moleque. Os ADMs que ficavam de fundo pensavam que esse moleque já iria bater as botas rápido, mas ele dizia que estava de boa. Enquanto pensava no que iria fazer para derrotar esse monstro, do fundo alguém aparece. Esse era o nosso prota. Ele acabou meio que acordando com esse barulhão todo. Esse cultivador que viu nosso protagonista chegando perto pede para que ele ficasse de fundo, só assistindo ele espancando esse monstro. Falando isso, ele então já utiliza sua habilidade. Com essa sua habilidade, ele conseguiu facilmente rasgar a cara desse monstro. Ao fazer isso, ele percebe uma coisa, que ele ainda não conseguiu matar esse monstro, pois ele possui uma super regeneração. Já então que essa sua habilidade não for suficiente para mandar esse bicho já para um outro mundo, ele irá utilizar uma outra. Enquanto fazia isso, esse monstro preparava já um ataque para cima dele, mas ele lança aquele ataque em cima desse monstro. Enquanto ele brincava com aquele monstro, nosso prota aparecia de fundo. Ele estava vendo que esses efeitos que estavam acontecendo na sua frente era mais real do que filmes nos cinemas. Enquanto comia o que estava segurando e tomando algo, ele só via aquele estrago sendo feito. Mas aqueles anciões ficavam preocupados sobre aquele salvador, pois o monstro que ele lutava era um pouco forte para ele. Mas esse dizia que para matar um monstro com uma super regeneração, vai ser necessário utilizar um ataque extremamente forte. Caso não consiga fazer isso, aquele salvador irá partir dessa para uma melhor. Para então esse cara conseguir derrotar esse monstro, ele terá que utilizar todo o seu poder. Para isso, ele então tenta utilizar todo o seu poder, vendo que se ele não conseguisse derrotar esse monstro, ele iria perder, mas ele se recusava a perder. Esse passou um tempo de sua vida treinando. Ele então irá mostrar a esse monstro qual seria a sua força. Usando uma habilidade sua, uma explosão surge. Nosso prota do fundo podemos ver ele. Ele terminava de comer a sua comida. Ao terminar, ele se levanta, andando em direção àquele figurante. Ele via que ele no momento só estava o pó. Mas esse via que conseguiu derrotar o monstro. Mas minutos depois percebia que o bicho ainda estava vivo. Percebendo isso, ele via que ele estaria lançando na sua direção um ataque. Porém no momento, nosso protagonista estava aqui. Ele utilizou seu poder. Com um poder só, ele conseguiu proteger o nosso protagonista e ele. Ao proteger ambos, nosso protagonista manda esse bicho já para um outro mundo. Ao matar esse bicho, podemos ver a cara dele. Ele desacredita que nosso protagonista conseguiu derrotar isso facilmente. Nosso prota acreditava que com isso tinha finalizado, mas esse percebeu que um monstro de 300 anos não iria ser derrotado facilmente. Para isso, ele pede para que nosso protagonista fique meio que aliado desse cara, pois antes ele julgou nosso protagonista um pouco cedo demais. Sabendo que esse monstro iria se levantar, o nosso prota então só aceita querer ser aliado dele. Eles se preparam, enquanto pensava que precisaria estar lutando contra isso. Um minuto se passa. Após 10, eles viam que nada acontecia. Porém, nosso protagonista percebia algo de estranho com esse seu amigo. Mas ele, quando chegava perto, via que ele estava saindo ketchup pela boca. Não só isso, em seguida, ele percebeu que seu poder estava recusando ele. Devido a isso, o seu corpo acaba meio que no fim se explodindo. Após isso acontecer, podemos ver o nosso protagonista. Ele aqui se perguntava do que estava acontecendo. Nosso prota percebia que seu amigo não sobrou nem sequer cinzas dele. Enquanto nosso meninão perguntava o que era isso, de um outro lado já podemos ver esses ADM. Aqui descobrimos mais sobre esse acontecimento. O motivo dele ter se autodestruído foi porque ele tentou utilizar muito poder. Enquanto eles debatiam sobre isso, na vida real já podemos ver aqueles figurantes. Eles ficam surpresos que o nosso protagonista ainda não morreu. Ele, nesse momento, conseguiu derrotar um monstro de rank 300. Isso faz esse figura ficar surpreso, mas o outro fica de boa, pois esse estava com a mente de contratar um cultivador mais forte do que o nosso protagonista para lidar com ele. Mas mesmo que eles consigam contratar esse maior cultivador, eles vão precisar de um outro plano, o seu plano B. Isso era basicamente pegar a irmã de nosso protagonista para fazer dela um alvo. Mas quem será o cabeça de tudo? Será ele. Ele terá que estar fazendo tudo para que possa estar pegando a irmã de nosso prota. Enquanto aqueles figurantes bolam um plano para pegar o nosso meninão, de um outro lado já podemos ver esses figurantes. Eles morriam. Porém, do fundo, podemos já ver a nossa morena. Ela se escondia, enquanto via seus companheiros morrendo. Ela, nesse momento, percebeu que seu fim estaria chegando.
Enquanto ficava ali pensando nisso, do seu lado alguém brota. Esse era o nosso meninão. Ela, quando vê o nosso meninão, fica feliz. Mas já chegando ao seu lado, o nosso protagonista só pergunta sobre o seu grupo. Ela responde que todos eles foram mortos. Sendo a única sobrando, o nosso meninão tenta confortar ela um pouco. Que minutos antes, ele tentou meio que lutar contra um monstro extremamente forte. Ele não teve nem sequer chance. Seu companheiro se tornou cinza. Ao falar isso, ambos ali então começam a seguir um rumo. Essa pretenderia estar levando nosso protagonista para um lugar mais seguro. Assim ambos seguem caminho, porém nosso protagonista escuta um barulho. Ela então resolveu querer olhar para o lado. Olhando, ela vê esse monstro ao seu lado. Ao ver esse monstro, ela então começa a correr. Indo na direção de nosso prota, ela fala que antes, para conseguir sobreviver, a sua equipe toda teve que se sacrificar para estar protegendo ela, para conseguir escapar com vida. Essa então agarra o nosso prota, carregando ele no colo. Ela então começa a correr. Ela leva ele até um lugar mais seguro. Ao chegar no quinto andar desse prédio, nosso protagonista começa a ver algumas coisas. Que na subida, ele via que alguns lugares eram mais seguros de estar ficando. Não só isso, como também ele conseguiu ver uma forma de fuga para eles conseguirem escapar desse prédio. Para conseguir escapar do prédio, nosso protagonista pretenderia estar descendo pela escada. Só que por ela ter carregado o nosso protagonista até aqui, ela estava bastante cansada. Ela queria estar descendo pelo elevador, mas nosso prota dá a ideia de descer pelas escadas. As escadas poderiam ser mais seguras, mas essa convence nosso meninão a estar indo para o elevador. Ambos, no fim, foram até lá. Chegando, eles topam com esses figurantes mortos nesse elevador. Ela, ao ver ele, pensa uma coisa, que isso era uma armadilha. Que nesse prédio era basicamente um domínio de um outro monstro, mas nesse prédio estava também aquele monstro que perseguiam eles. Vendo que estariam se encontrando já com o nosso prota, ele vê que no quinto andar havia um escritório para que eles possam estar se escondendo. Indo então até esse certo lugar, ele se esconde por lá mesmo. Se escondendo, por trás dele já surge aquele monstro. Ele tentava procurar por nosso protagonista e por nossa morena, mas ele não encontrava. Enquanto se escondia, nosso prota pensava em se levantar para estar lutando contra esses monstros, mas nossa morena via que conseguiu botar nosso prota nessa enrascada. Para isso, ela resolveu querer ficar ali para estar lutando contra esse monstro. Porém, pensando em se levantar, ela sente a pressão, pois ao seu lado surge um monstro de rank 300. Vendo esse monstro ao seu lado, ela nem sequer pensa em levantar. Mas já na visão dos monstros, podemos ver uma coisa acontecendo. Esse monstro tenta avisar esse monstro olho para não estar atacando o nosso protagonista, pois esse monstro aqui avisa que o monstro rank 300 e 200 foram facilmente derrotados por nosso protagonista. Esse monstro que não segue roteiro de figurante, simplesmente faz uma escolha. E essa escolha sua foi sair correndo. Ao sair correndo desse lugar, nosso protagonista, mas a nossa morena, percebe que os monstros saíram. Ao sair, eles se levantam. Por ter saído desse lugar, eles poderiam estar fugindo desse prédio. Porém, antes que eles possam estar saindo desse prédio, uma tela de sistema aparece, dizendo a todo mundo que o boss irá aparecer. Já então que aqueles monstros fugiram, nosso protagonista, mas nossa morena, resolveram sair do lugar. Ela via que não queria estar tentando a sorte em querer estar lutando contra o boss desse novo andar. Não pensando em estar lutando contra o boss mais forte, eles então finalmente saem. Saindo, podemos ver ele na rua, mas atrás dele, algo começa a surgir. Aquilo que apareceu atrás já de nosso protagonista foi basicamente o boss desse andar. Ela que via isso, levava um susto, mas já ela percebe que o monstro não conseguiu nascer por perto deles, em sim bastante longe. Isso deixa ela mais feliz, porém, enquanto pensava que eles estariam sobrevivendo agora mais fácil, ao seu lado, alguém surge. Isto era um figurante, porém agora para nós aqui e tu saber se nosso protagonista, mas nossa morena, vai estar conseguindo peitar esse boss que acabou de aparecer, nós aqui teremos que deixar para uma próxima parte. Só que aqui, para nós ter aquela parte 2 base, nós teremos que bater uma meta de like. Se nós bater uma meta de 6.000 likes, eu trago a vocês a parte 2.